Olá, meus queridos, bom dia, meu terceiro ano. Eu vou fazer um vídeo até um pouquinho mais curto, sobretudo para poder adicionar aqueles que vocês receberam, tudo bem, do primeiro ano. E agora a gente vai focar no Sócrates, ainda no Sócrates, mas eu quero que a gente concentre o nosso argumento aqui, a nossa fala, a nossa troca, na questão do método de Sócrates, tá bom? Que está no livro de vocês, na página 131, ok? Muito bom. Lá no livro de vocês, o que nós temos, né, é a questão do método, que no outro vídeo a gente até comentou um pouco, aquele que eu estou aproveitando no primeiro ano com vocês, que o método de Sócrates se divide em dois momentos, tá? São duas partes, basicamente. A ironia, Sócrates era irônico, e o outro nós tratamos um pouco mais no outro vídeo, que é a maiêutica. A gente só vai aprofundar um pouco mais essa temática, tá bom? Bem, Sócrates, quando trabalhava no seu diálogo, sempre a gente já viu que Sócrates não escreve nada. Quem escreve para o seu mestre, né, sobre o seu mestre, melhor, é Platão. Ele vai usar a ironia, né? Por exemplo, ele pergunta para o seu interlocutor um tema qualquer da filosofia, tá bom? Como a gente mostrou até no outro vídeo, no caso do Mênon, ele vai perguntar o que é a virtude. E aí, como Sócrates procede? O método de Sócrates, né, para ser a maiêutica, para ser a ironia, para que ele funcione, o que Sócrates faz? Ele pergunta ao outro o que o outro pensa, o que o outro acha, é bem assim, o que o outro acha, qual é a opinião do outro sobre o assunto. E aí, o seu interlocutor vai lhe dar a opinião. O método socrático é primeiro a desconstrução. Primeiro, ele tem que fazer com que o seu interlocutor entenda, compreenda que não sabe o assunto, para depois que ele admitir que não sabe o assunto, aí ele começa a construir. Ou seja, a primeira etapa na maneira como Sócrates vai construir o conhecimento, né, a sua teoria do conhecimento primeiro, desfazer. Primeiro passo é mostrar que você não sabe, entender que você não sabe. E como ele faz isso? De maneira irônica. No caso, por exemplo, do Mênon, ele pergunta o que é a virtude. E o Mênon, que conheceu alguns filósofos sofistas, vai dizer, a virtude é isso, a virtude é aquilo. Por exemplo, ele vai dizer, a virtude do homem é amar e fazer o bem sempre que possível aos seus amigos. Odiar e prejudicar sempre que possível os seus inimigos. A virtude da criança é uma outra virtude. A virtude de um idoso é uma outra virtude. E aí o Sócrates, aí ele entra com o seu método. Ironicamente, ele vai dizer, que legal, Mênon, eu te pergunto o que é a virtude e você me dá um enxame delas. Ora, se existe a virtude, eu tenho que chegar a um conceito, isso é o objetivo de Sócrates, eu tenho que ter um conceito do que é a virtude. Então, você não pode me dar, ele vai responder ironicamente para Mênon, tá? Você não pode me dar um enxame de virtudes. Eu não quero um enxame de virtudes. Eu quero saber o que é a virtude, que seria então a ideia de um conceito, que tem que ser unívoco, um conceito sobre o assunto. Então, primeiro, Sócrates desconstrói, mostra que você está errado, e quando você reconhece que você está equivocado, aí Sócrates entra para te mostrar o que por exemplo, no caso, o que é a virtude, tá bom? Só para a gente poder aqui trocar um pouco mais. Nessa obra aqui, nessa coleção dos pensadores, dos anos 80, muito clássica, Platão, sempre tendo Sócrates como seu principal protagonista, vai discutir aqui o banquete. No banquete, um grupo de pensadores, entre eles artistas, né, vão sentar para discutir o que é o amor. E aí cada um deve fazer um discurso sobre o que é amor. Vale muito a pena ler o texto, tá bom? E interessante que você vai ler o texto do banquete, e aí você vê, por exemplo, Aristófanes falando, caracas, ele me convenceu de que é isso que é o amor. E aí ele pega um outro personagem,
um poeta que também vai dizer o que é o amor. E você fala, não, ele falou melhor do que falou Aristófanes. Então ele vai te convencendo. Depois nós temos aqui um outro diálogo platônico, que é o Fédon, que é uma obra sensacional. O Fédon vai discutir a imortalidade da alma. Como foi o momento da morte de Sócrates, em que ele, quando ele bebe cicuta. E quem estava com ele naquele instante. E aí vai ter um diálogo ali falando sobre a imortalidade da alma. Muito interessante. O professor Mário Sérgio Cortella, a quem nós todos respeitamos bastante, ele vai dizer o seguinte: o ser humano não deveria morrer antes de ler o Fédon de Platão. Todo ser humano, segundo o professor Cortella, deveria ler o Fédon de Platão. Então fica aqui a dica para vocês, tá bom? Eu tenho também uma obra do Fédon, aqui de Platão. Sempre é Platão falando com Sócrates sendo seu principal interlocutor, tá bom? Ele vai discutir o texto do Fédon, tá? Bom, na República, o primeiro livro da República, por exemplo, nós vamos ter Sócrates discutindo com Trasímaco, sofista, que nós já conhecemos, já apresentei a vocês Trasímaco, vai discutir o que é a justiça. E aí eles vão entrar num debate do que seria a justiça. Para Trasímaco, sofista, a justiça que vale é a lei do mais forte. Sócrates vai tentar desconstruir essa ideia de Trasímaco para poder mostrar que a justiça, para ser bem estabelecida, ela tem que buscar o objetivo da polis. Se eu busco ser um juiz ou ser um político qualquer que tenta estabelecer a justiça, mas que seja voltada para os meus interesses, então isso não é mais a justiça. Seria muito interessante que nossos políticos conhecessem, lessem o livro 1 da República de Platão para poder entender um pouco melhor o que é a justiça. Se justiça é fazer aquilo que me interessa, então eu não vou ter a justiça. Eu vou ter a busca de um interesse particular. Para Platão, aqui na boca de Sócrates, a justiça é buscar sempre o bem comum, aquilo que é interesse de todos, tá? No caso da polis. Então, é nessa maneira que Sócrates vai tentar buscar trabalhar, primeiro de maneira irônica, desconstruindo o seu pensamento. E depois entra a segunda parte, né? Quando você reconhece que não conhece, que você não sabe um determinado assunto, aí entramos no segundo momento, que Sócrates, com a maiêutica, isso caiu na prova do Enem, há uns 2 anos atrás, bem recentemente, foi tema de assunto na prova do Enem, ele vai agora fazer o que nós vimos até em outro vídeo, o parto das ideias. Primeiro você reconhece que não sabe, ele vai fazer isso pela ironia. E agora, eu vou tirar de dentro de você o conhecimento. Isso é a maiêutica que nós já sabemos, já vimos isso em outras aulas, tá? É como a mãe dele fazia. A mãe de Sócrates dava à luz às pessoas. A mãe dele era parteira. Sócrates é um parteiro, vimos isso. Ele é um parteiro de ideias. Agora eu vou tirar de dentro de você o conhecimento. Então, isso é a base do método socrático, tudo bem? Ironia e maiêutica, tá bom? Bem, além disso, o Sócrates, ele também vai ter uma preocupação em, primeiro, desconstruir as opiniões. Porque a opinião, quando não é fundamentada, ela não se sustenta, ela não funciona no debate crítico, porque a opinião ela entra em contradição. O que Sócrates vai querer buscar é, de fato, o conceito. Eu tenho que ter um conceito de justiça, que vale para todos os homens. Eu tenho que ter um conceito de amor no banquete, um conceito que seja universal, um conceito de virtude, que vale para todos os homens, um conceito de coragem, como tem no livro de vocês, tá bom? Então ele vai produzir a ideia de um conceito. Nós sabemos, por exemplo, que o próprio Platão, então é um pouco difícil dissociar Platão e Sócrates, né, na filosofia, porque eles trabalham juntos, eles estão, de certo modo, realmente embrincados no pensamento, né? Sócrates é quem vai ser o grande mestre de Platão, né? Disse que Sócrates já andava um tanto um quanto entristecido porque não conseguia encontrar um discípulo à altura. Quando ele conheceu Platão, ele ficou encantado com Platão. Bem, então,
Basicamente, o que Sócrates quer? Desconstruir a opinião e construir um conceito. O conceito deve ser universal. Isso vai inspirar mais tarde a filosofia de Santo Agostinho, a filosofia de Kant, que vai também buscar o conceito, né, universal. Basicamente os pensadores, os grandes pensadores da história do pensamento, eles têm sempre uma referência, uma busca em outros de épocas pretéritas. E, no caso, Sócrates, ele ainda tem muito a falar conosco, tá bom? Então eu queria só fazer esse pequeno vídeo com vocês para que nós pudéssemos definir, né, que para Sócrates o seu método pressupõe a ironia e depois a maiêutica. A desconstrução do conhecimento, eu primeiro tenho que reconhecer a minha ignorância para depois construir o conhecimento, tá bom? E aí vou fazer isso pela maiêutica. Sócrates, né? Quem sou eu? Sócrates. Pela maiêutica. Tirar de dentro de você, fazer o parto das ideias. E basicamente ele vai abandonando as opiniões. É importante que o seu interlocutor abandone as opiniões para que ele possa depois construir um conceito, seja mais universal, seja mais unívoco daquilo que se quer chegar, tá bom? Muito obrigado então, meus queridos, uma boa semana para vocês. E aí sim, na próxima semana, nos encontraremos e vamos discutir agora o maior discípulo de Sócrates, que é Platão, ok? Um abraço a todos, tá? Boa semana.